Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 28 de fevereiro, e antes eu comece a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo setup das linhas então aqui no dólar, que a gente teve? O primeiro toque foi por volta de 11 horas, então demorou bastante aqui na parte da manhã um toque. O mercado estava bem travado no gráfico de candles, não cheguei a fazer operação de venda, achei um pouco perigoso, arriscado por motivos macros aqui. Tava mais com cara que ia subir hoje e tava bem travado, em torno da média de 200, um caos lá no gráfico de candles, então eu não fiz. Essa operação não estopou de primeira, tá? Ficou cerca aqui de uns 2 pontos de estopar. Teria pega parcial, pelo menos de 7,5, e depois, se tivesse mantido o stop na mesma região, teria estopado. Demorou uma eternidade aqui para andar, teve pouco movimento hoje. Já em relação à regra de coloração, então, voltando aqui, só teve um toque da linha relevante, não estopou de primeira, deu parcial e depois teria estopado e não teve linha de novo. Agora, a regra de coloração do Renko, a regra de coloração já foi interessante, porque a primeira cor a gente não faz nada, né? A gente não vende. Quando troca de cor, aí já podemos pensar em algo, que foi aqui por volta de 11 horas, trocou de cor. O movimento chegou a voltar contra aqui uns 7 pontos, mas andou até a máxima aqui, uns 18, 19 pontos, mas demorou 5 horas para andar isso aqui. Então, só teve uma troca de cor, a única opção que deu de entrada pelo Renko hoje. Pelo movimento estar bem fraco, tá bem normal do Renko no dólar ficar fazendo dar poucas oportunidades, ou às vezes nem dar, né? Ontem não deu oportunidade, sexta-feira só deu uma, quinta-feira não deu nenhuma, quarta-feira da semana passada só deu uma, então esse pouco movimento acaba dando poucas oportunidades aqui no Renko. Já em relação ao índice, que tende a ter mais volume, carregando aqui, na parte da manhã que o gráfico de candles ficou bem travado, a gente não teve nada, então não teve troca de cor, primeira cor a gente não faz nada, só que aí a gente podia, talvez, infelizmente não deu, né, poderia ter trocado para azul, trocar para azul para cima, né, para compra, e depois para venda de novo, que é essa cor fúcsia, só que não teve. Então durante o início do dia até o fim, não teve troca de cor, então não deu gatilho, infelizmente. Foi um dia de tendência aí depois, infelizmente sem troca de cor. Ontem foi um dia também que não teve troca de cor, tá? Infelizmente sem gatilho ontem e sem gatilho hoje. Já em relação ao gráfico de candles que a gente teve aqui no dólar 5 minutos. Eu comentei ontem que o movimento de tendência estava estranho. Tava com cara que era só para trollar a galera e ia voltar o movimento todo. Não sabia que ia voltar o movimento todo, né? Anular todo o movimento de queda e alta ontem. Mas que o movimento estava esticado, estava. Tanto é que o setup do IFR, se a gente for ver aqui na abertura, relembrando os 60 minutos, acionou. Então já da abertura já poderia entrar. E se for ver quantos pontos que voltou contra, uns 2 pontinhos, até a máxima aqui 31 pontos. Então o setup da abertura, que é extremamente agressivo, né? Abertura, já acionou logo ali. E aí nós podemos verificar aqui que o movimento no fim de ontem fez como se fosse um canalzinho. Até tinha feito um desenho aqui. Um canal, que poderia ser uma bandeira de baixa caso o movimento hoje continuasse o movimento de baixa, né?
mas não abriu com gap de baixa, não abriu sem gap, pelo contrário, foi um gap de alta. E esse tipo de gap aqui acabou sendo um gap também interessante como dinâmico, né? As médias aqui houve cruzamento, só que essa parte do gap dinâmico que eu tô fazendo backtest, né? Não acho tão interessante no dólar enquanto estiver nesse movimento lento a longo prazo. Quando voltar, e se voltar a ter aquela volatilidade, aquela tendência maravilhosa de andar uns 70 pontos no dia, mais 70 no dia seguinte, ou às vezes mais de 100 de máxima até a mínima, aí pode ficar interessante. Mas aqui então é uma característica de um gap que tende a forçar o preço para cima, e foi o que aconteceu. A gente teve o preço aqui, as médias ancorando como suporte. Nos primeiros minutos do dia a gente poderia ter tido gatilho, mas também lá na aula setup da VWAP eu falei que dólar com esses movimentos aqui lentos, né, também é complicado, porque logo aqui 9,20 já tinha gap entre candles. Gap entre candles, sinal ruim aqui em relação ao volume financeiro e liquidez. O que a gente teve? Os primeiros minutos aqui. Primeiro candle de indecisão, rejeição, long leg doji. O segundo fechou acima da VWAP, o terceiro fechou na VWAP, então eu poderia já verificar que a VWAP estava mais forte para cima do que para baixo, se for olhar para o fechamento de candles. E aí, pelos 2 minutos, poderia procurar gatilho de compra nesse candle aqui, 14, stop aqui nessa região do fundo, inclusive pagou 1 para 1, mas eu não fiz nada, não cacei, dólar tá tomando muito cuidado onde que eu estou entrando ultimamente, estou tentando ser mais seletiva. O preço acabou subindo, já estava esticado. Tá tudo bem esse setup da VWAP aqui, porque a gente tem que buscar a média 200, então está tudo bem o LS ativo. Posso caçar contra a tendência vendas aqui para reversão? Nessa região aqui não, porque está andando de lado. Renovou máximo, posso caçar aqui nesse topo? Teve gatilho? Teve um PFRzinho aqui, depois não teve outro gatilho, mas tinha aqui confluência. Se a gente for ver, nós tínhamos VWAP do dia anterior, retração aqui jogando para baixo, tinha nível de retração, pelo menos 50% de retração de ontem. Entrar aqui numa reversão pelo 2 minutos, vamos ver a volatilidade do candle. 2 pontinhos aqui, se colocasse exatamente no candle teria estopado, se colocasse meio ponto acima também, deixa eu ver se meio ponto, e se colocasse um pouquinho acima não, mas tinha risco retorno para média 9? Tinha risco retorno para média 9, mas com gap entre candles não acho interessante, vamos esperar o volume aparecer mais. Todos os candles aqui da abertura, exceto esses dois, tiveram gap entre candles, fechou no preço, abriu em outro, fechou no preço, abriu em outro, fechou no preço, abriu em outro aqui. E aí começou a ter volume a partir de 9,40, a gente consegue ver pelas barras, né, diferente aqui. Próximo da abertura da vista, abriu a vista. Volatilidade, teve volatilidade aqui? Não teve volatilidade suficiente. Inclusive, vou até tirar essa anotação para não deixar anotada essa opção aqui do setup da VWAP depois. Arriscado. O preço volta para o back agressivo na média 20, não é gatilho. Quebra a média 20, busca fundo. Aqui a gente já vê que o movimento não tem tendência no dia por enquanto. Entre essa mínima e essa máxima, o range do dia aqui. E aí teve notícia. Notícia 10,5, que eu achei que ia causar uma volatilidade, não causou. Vou falar depois por que não causou e por que a notícia de amanhã acaba tendo mais foco, então, mais atenção, mais alarme em cima da notícia de amanhã. E aí respeitou esse fundo, voltou, testou máxima, respeitou máxima, média 9,20 estavam fracas. O preço volta lateral, não vejo nada a ser feito. E a 200 tá aqui em cima, tá? 200 esse todo momento aqui em cima, começando a trap zone. Criou a trap zone, o preço ficou nessa região, tentando romper média 200, não rompeu de primeira. Tentativa de rompimento, poderia ser rompimento falso, que acabou sendo, tá? E aí fez um topo, 2 topos, 3 topos, não estava conseguindo renovar a máxima. Pro back na 20, vou caçar a compra aqui? Não, eu não vejo ainda nenhuma confirmação do rompimento da média 200. E aí vai lá de novo e testa topo. Não vai, não rompe topo. E volta. O mercado então começa a configurar aqui pra gente o mercado mini lateral. E aí média sem tendência. E nesse movimento aqui há um rompimento dessa lateralidade, só que um rompimento falso. E aí respeitou retração, 61 de retração respeitou. Nada mais que eu veja além disso, o preço volta para cima, testa a máxima de novo, faz um respiro e aí sim rompe a máxima.
Gatilho 81, vejo muito perigo aqui porque não tem ainda uma boa tendência das médias e já começou a configurar pra gente topo, topo, fundo e tinha um fundo aqui do dia anterior também, um possível canal de alta aqui. E aí o preço, vou puxar o gráfico, saiu dessa lateralidade aqui, rompeu a máxima, chegou nessa região, teve esse volume aqui porque era uma região de resistência do dia anterior, tá? Bastante liquidez. Subiu de forma esticada, posso pensar aqui em setup da reversão agressiva. Para pensar em setup da reversão agressiva, gatilho, pode ser pelo 2, é um inside candle, não gosto de inside, não tinha risco retorno para 9. Faz um pullback na 9, gap entre candles, volume fraco, não vejo mais nada a ser feito infelizmente. Começa a ter doji aqui, quebra a média 9, quebra a média 20 e aí acaba fechando ainda dentro do canal de alta durante o dia aqui. Então, se a gente for ver, acabou formando no início do dia também uma configuração de um ombro, cabeça, ombro invertido junto com um gap dinâmico. Uma situação aqui até interessante de analisar depois que foi, né? Mas estava bem travado. E aí no próprio movimento aqui, se for ver por ondas de Elliott, ontem a gente teve onda 1, 2, 3, 4, 5 e aí onda 1, 2, 3, 4, 5. Movimento bem fácil aqui de visualizar, mas que num grande range macro está ainda travado. E respeitou, tá? Ontem acabou respeitando esse fundo aqui, que é um fundo macro importante. Então o movimento foi de forma esticada, travou e hoje teve esse gap de exaustão barra gap dinâmico também para travar nesse fundo aqui. E aí o máximo do movimento de alta hoje foi retração do movimento de baixa, 61 cravado. Então foi uma correção que precisava, né? Porque o movimento de ontem não tinha muito cara de que ia continuar a queda. E aí trollou de novo e voltou. Mas de gatilho aqui, no máximo, esse gatilho que deu no início do dia de setup da VWAP. Mas extremamente arriscado, o volume estava bem baixo aqui na abertura do dia. Então, infelizmente, no geral, acho que nada a ser feito aqui no dólar hoje. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, mesma coisa sobre ter fechado ontem esticado. Fechou extremamente esticado, longe da 20, acabou abrindo com gap de exaustão e gap dinâmico. Já na abertura já deu o setup do IFR, se for considerar quantos pontos que voltou, né? 180, para uma queda aí de quase 1.470. Então, setup aí extremamente agressivo, acabou dando certo. E aí, se a gente for ver então um gap de exaustão forte, que já abriu até esticado, setup da VWAP eu vejo alguma força aqui, não vejo força nenhuma da VWAP, para mim era força compradora, depois passou a ser força vendedora, estava na cara da 200 e nós tínhamos que considerar a retração do movimento de ontem. Então a gente estava em região aqui de 50%, o 61 estava aqui embaixo com média de 200, o preço acaba que testa a média de 9, nada de vender, longe da 20, na cara da 200, não vou fazer nada. Rompe máxima, pega a liquidez da máxima, tem uma certa volatilidade aqui, a abertura das ações. E aí, se eu for marcar, por exemplo, deste Fibogap, nós temos aqui 50% respeitando, eu posso marcar desse topo aqui também, tá tudo bem. Fibo, era a região de Fibo e pela situação do gap dinâmico também, as médias serviram como resistência. E aí nós tivemos esse candle grande aqui. E no backtest ele poderia ser um gatilho se ele não fosse um candle tão grande assim, porque já está na cara do fundo, tá? O backtest novo de gap com pullback. E no 2 minutos nós não tivemos, tá? Porque se for entrar aqui, nós não temos ancoragem de médias pelo 2. Então seria ou pelo 5 ou não fazer nada, só que o 5 sem risco retorno. Média 9,20 quebraram, não tinha força. A média 200 se aproximando, o preço cada vez mais se afunilando, não tomava direção, e aí teve um certo movimento aqui, puxado muito pelo... Acho que a Petro teve uma puxada aqui nessa hora, mas foi um movimento falso, voltou, trollou, assustou. Achei até que poderia vir a testar a máxima, mas seria bem difícil com as ações todas caindo, né?
Então, ao mesmo tempo que o preço não caía com tendência, não subia. E aí nós tivemos um fundo, outro fundo, 3 fundos aqui, uma máxima, outra máxima. Então, poderíamos estar diante de um canal ainda aqui se formando. Média 200 aqui em torno dela não rola, operar. E aí, falsos rompimentos dela, até que nós tivemos aqui a passagem das médias de 9, 20 para baixo delas, começou a ancorar e deu uma tentativa de rompimento desse fundo. Rompeu o fundo. Beleza, faço pro back. E se tivesse tido gatilho aqui, por exemplo, 63, poderia ser gatilho? Aí vem a questão. Se eu for olhar o price action, em outros dias poderia respeitar aqui a LT? Poderia. Poderia respeitar a LT, eu estaria diante de um canal de baixa. E nós estaríamos aqui diante desse fundo aqui atrás também. Que era essa troca de polaridade, essa força compradora aqui atrás. Só que o que fez o movimento cair hoje? Teve movimento macro. As ações, principalmente Petro. Petro hoje foi o foco, vou falar sobre ela. Foi a hora que deu a puxada aqui. Então vamos ver aqui 5 minutos que aconteceu essa hora hoje, 28/2. Às 14 horas nós tivemos aqui, ela já estava caindo, né? Então, movimento aqui 14h15, ela estava caindo e o índice nada de cair. 14h15 foi esse pullback, já estava em canal de Kelvin, aí caiu. E junto, será que a Vale também não segurou essa hora? 14h15. A Vale estava ok, travadinha aqui. O IFNC, vamos ver, 14h15. 14h15, esse movimento dessas barras aqui, teve um movimentozinho de baixa, mas não tanto, ainda bem. Então hoje realmente quem puxou mais foi o movimento extremamente esticado da Petro, porque nessa hora aqui a Petro já tinha caído mais de 3%, tá? Então eu nem tenho mais indicador aqui 2MV aqui embaixo para marcar, mas já estava abaixo de 3%, fez pullback na nova para cair mais ainda, mais uns 3% aqui, 13,5% de baixa. E aí o movimento não conseguiu segurar, perdeu essa mínima, pegou a liquidez, né? Rompeu o canal de baixa, caiu de forma esticada. Eu posso pensar em contratendência aqui? Primeiro que nós estamos operando contra um movimento de notícia, nem era bem notícia, era uma entrevista que estava tendo essa reação. Não tinha gatilho pelo 2, não tinha gatilho pelo 5, não vou fazer nada. Faz um pullback na média 9, esse pullback aqui 72 estava longe da média 20. Acaba que não consegue dar um rompimento verdadeiro de fundo, tem essa volatilidade aqui. Essa volatilidade, se eu for marcar onde que ela teve, foi exatamente no fundo de ontem. Então nós estávamos na extremidade do fundo, e aí por isso que teve esse volume aqui, essa reação normal. Vamos ver aqui pelo volume, volume interessante, é uma região importante, uma região de pisca-alerta. O preço faz um pullback de novo na média 20 e faz aqui pra gente um topo duplo de continuidade, sem gatilhos, volta a cair. E aí volta a cair de forma esticada, chegando nesse fundo aqui, próximo de 1,5 de baixa, quase fechando o gap. Então rompeu o mínimo de ontem e estava nessa região de troca de polaridade aqui importante, dessa lateralidade que foi rompida ontem. E aí o movimento trava, sem gatilhos aqui de reversão, pullback, sem gatilhos de venda e quebra. Posso pensar em falhas, quebras da média 9 aqui nesse fundo? Infelizmente eu não vejo e nem com risco retorno, por exemplo, esse 233 aqui para o fundo. Não tinha, estava na cara da média 20, infelizmente. O preço subiu, rompeu direto a média 20. 102 gatilho, na cara da 50. 50 chega, reage e o preço acaba finalizando aqui bem próximo da média 50. No gráfico oficial, então, a gente não teve uma sequência interessante de força no início do dia, estava caindo em forma de tendência fraca, até que a gente teve essa força aqui interessante para dar essa guinada e também essa daqui que eu vou desenhar agora. Então, duas forças sequenciais, essa aqui que rompeu o canal, essa daqui que deu continuidade ao movimento, inclusive com barra ignorada aqui embaixo. E aí, movimetozinho início do dia complicado, porque formou, apesar de estar renovando o fundo, né, não foram renovações com tendências claras. Se for ver aqui, nós tivemos trava no início do dia, rompeu o fundo, rompimento falso. O movimento estava horrível, horrível. Rompeu o fundo, rompimento falso. Até que rompeu o fundo. Será que ia fazer um rompimento falso de novo? Não. Aí o movimento aqui, depois, à tarde, começa a fazer uma tendência mais fácil de ler, tá?
Então, até aqui meados de 2 horas da tarde estava bem complicado. Não vejo também oportunidade, infelizmente, não teve dos novos setups. Início do dia, reversão aqui também nesse fundo não tinha. Os candles estavam dentro do primeiro candle do dia ainda, então sem grandes volumes, sem renovação de máximo de mínima. Pullback agressivo, candle sem risco retorno para vender. Porém, o que mais chamou atenção mesmo foi o setup do IFR da abertura e o movimento macro, junto com a interpretação de ontem, que eu vou falar já já. O que estava acontecendo hoje? Em relação ao macro lá fora, antes do pregão, o cenário estava bem assim feio para ser um dia de queda mesmo. E aí nós tínhamos lá índices asiáticos caindo, e não estava caindo pouco não, estava caindo forte. Índices europeus também estavam caindo forte. O S&P também estava caindo futuro. Nós tínhamos DXY em leve alta, acho que estava inclusive nem leve alta, estava em alta forte. Juros americanos estavam caindo, isso aqui era divergente, a única coisa por enquanto aqui. O minério estava subindo, mas é aquilo, minério subindo, a gente precisa também de índices asiáticos subindo também para ajudar a Vale, né? E aí petróleo estava caindo forte. Foda, né? Então, no geral aqui, a maioria dos fatores para ser um dia de queda. Aí, abre com gap de baixa. Confirma aqui o viés macro. Gap de baixa, beleza. Só que o preço ficou travado no início do dia, esperando mais a abertura do à vista mesmo. E aí acontece aqueles movimentos bem famosos da abertura de 10 horas, né? Tipo, das pessoas acharem que agora vai cair, né? E aí o negócio não cai, porque antes faz o movimento de manipulação para buscar um ponto de venda mais caro. O preço sobe só para pegar um ponto de venda mais caro, já que todo mundo tá achando que vai cair. Vamos estopar essa galera antes de realmente cair. Só que o preço não caía. Por que não caía? Porque hoje nós tivemos um movimento puxado, travado, na verdade, por IFNC. A gente consegue ver aqui, deixa eu abrir IFNC. IFNC que puxa muito, muito. Nós tivemos boa parte da tarde aqui, IFNC travado. Parte da manhã não, parte da manhã ela caiu. E a Vale, ela subiu na parte da manhã. Então, Vale para um lado e IFNC de outro. Aí fica complicado. E a Petro, então? Travada. Então não tinha aqui definição. Tava 1 para 1. Não sei então que lado que vai tomar. Só foi tomar uma direção quando a Petro começou a tomar partido pro lado da venda. Só que nessa hora aqui, que era 1 hora da tarde, foi a hora que nós tivemos a Vale nessa região desse fundo que ficou travada. Então Vale não ajudou, mas também não piorou, ficou travada. E nós tivemos o IFNC 1 hora da tarde. Nós tivemos ela também fazendo movimentos de topos e fundos aqui, ficando travada. Então, ainda bem que as duas, Vale e IFNC, não prejudicou, mas também não tentou ajudar, ficaram neutras. Porque se tivesse talvez as duas caindo, acho que o índice hoje ia ser mais forte ainda a queda. E aí, Petro puxou, nossa, caiu mais de 6%, chegou a queda fundo aqui. Por que o índice não caiu tanto? Porque Vale, IFNC e outros setores ajudaram a segurar muito o movimento hoje para não ser um dia de tão forte queda assim. Só que aí teve, né, as notícias. O foco hoje era realmente notícia de 10h30. Achei que o movimento ia ter uma volatilidade, muita gente achou. Só que acabou não tendo, porque veio uma numeração que tá ok, não é uma numeração assim que afeta tanto, é uma diferença de 0,01, na verdade 0,1, né? E aqui não foi algo que o mercado viu como ruim, só que na verdade, depois se pesquisar melhor e ver os dados lá fora e a notícia que vai ter amanhã, a notícia de amanhã eu acho que ela vai juntar o que era para ter reagido hoje junto com a de amanhã. Então, se for ver algumas manchetes aqui, amanhã realmente vai ser o foco. O Fed dá muita atenção para a notícia de amanhã, que é do PCI, tá? PCI vai ter amanhã, já vou falar sobre isso. Então, já aproveitando aqui, hoje não teve mais nada tão relevante a não ser essa notícia que não movimentou. E amanhã nós vamos ter 8h30 antes algumas no Brasil, então o gap já vai precificar. Abertura já vai ter notícia aqui também importante. E o foco, 10h30, essa daqui pode acumular o movimento que deveria ter feito hoje e também com o movimento da notícia de amanhã, tá? Então, tomar cuidado com isso aqui. Depois a gente tem PMI 11,45
E meio-dia, não. Então, só 11h45, discurso talvez, não sei se pode movimentar. Então, 11h45, 10h30 e abertura 9 horas, possíveis movimentos amanhã. E esse de 10h30 tá com cara que vai acumular a reação, tá? Voltando aqui para o movimento do que aconteceu, além da questão do PIB ter vindo negativo, mas não prejudicou tanto o cenário hoje. Lá fora a gente teve aí um diazinho de queda, mas não uma queda tão forte assim no S&P, ficou de lado. É uma região que está querendo indicar topo, mas é um topo que não está reagindo forte. O DXY foi um dia que teve até força compradora, mas depois fechou com doji. Está bem chato, bem travado aí, sem direção. O petróleo não ajudou, também aí travado. Ainda bem, né, que se tivesse caído mais aqui, talvez Petrobras poderia ter caído muito mais. E minério segue caindo e acaba puxando a Vale aí mais para baixo. O que aconteceu em relação a Petro, né? Porque caiu tanto assim? Porque teve uma fala do CEO, presidente da Petro, o Prates, ele é uma fala focada em dividendos. Dividendos que é como se fosse o repasse de parte do lucro da empresa para os acionistas. E aí tem muita gente que compra a Petro porque a Petro está pagando muitos dividendos nos últimos anos. E tem gente que compra, independente se está em região de topo aqui, vamos supor. Eu vou comprar nessa máxima aqui da Petro, 11 meses subindo sem parar, mas eu não tô olhando o preço da ação em si, eu tô querendo dividendos. Tem gente que foca nisso. Tem gente que compra por comprar, não analisa gráfico. E aí nem sabe que o movimento é extremamente esticado. Tem que tomar muito cuidado com dividendos, porque dividendos dá retorno? Dá. Mas também o lucro da ação, com a quantidade de ações que você tem, também pode prejudicar. Imagina se o preço da Petro despenca e os dividendos não acompanham. Você está perdendo duas vezes. E aí vem esse fator aqui, que o dividendos era uma das coisas mais assim preciosas da Petrobras. Não é algo que saiu oficialmente, é apenas uma entrevista. Disse que ao invés de distribuir muitos dividendos para os acionistas, pode ser que a Petrobras deva ser mais conservadora. Guarde um pouco do dinheiro, do lucro, e guarde no caixa, né, da empresa para poder focar em investimentos em energia renovável. Então, tipo assim, não vai passar dinheiro para os acionistas, eu tenho uma ação da Petro, eu tenho que receber dividendo e algo que era para receber tanto por ação, eu vou deixar de receber esse valor para receber menos. Sendo que a empresa talvez está focando em investimentos. Aí ele até disse na entrevista que acha que os acionistas vão entender essa visão. Só que não entenderam. Então o efeito manada aí foi de querer vender hoje a ação com receio de que os dividendos não paguem tanto assim. Então, primeira vez aí, o mês está quase, praticamente, amanhã o mês finaliza, vai ser o primeiro mês em 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Em 9, desculpa. Em 9 meses aí que o movimento da Petro não para, tá? Não para de subir, aí movimento corretivo pela primeira vez depois de um tempão aí. Então, precisamos ser cautelosos, os acionistas vão entender, não entenderam, entraram em venda hoje desesperados. Movimento normal, volatilidade normal dessas empresas assim, mas não é nada oficial, tá? Não é nada oficial. A respeito do PSI que eu falei agora mesmo, ó. Então, a expectativa de um evento de divulgação de indicador que possa mexer com os humores do mercado ficou para amanhã. Então, hoje não teve, acabou que transferiu essa expectativa de volatilidade para amanhã. E aí com o PCI, né, que é o gastos com consumo, que é um dos preferidos do Fed para decidir sua política monetária. Então vai acumular o movimento de hoje com a notícia que vai vir amanhã. Outra coisa que é a respeito sobre do Prates, né, da fala que ele teve, por exemplo, o Goldman Sachs tinha a previsão que lá em abril, quando vai sair os dividendos, acho que é abril da Petro, ia sair uma distribuição de dividendos de cerca de 8 bilhões. Mas vai que esse comentário, entrevista, passe a fazer efeito e talvez venha até menos, né? Sabe-se lá o que pode acontecer. Apenas especulações por enquanto, o mercado muito agitado, assim, estressado por causa disso. Mas, graficamente falando para amanhã, o dólar aqui, que a gente pode esperar? O dólar respeitou essa LT de novo, né? Respeitou de novo e volta a atenção para a região de R$5 de novo. R$5 está aqui em cima, bem próximo. O mercado está travado. Então, no gráfico oficial,
Eu tenho essa região aqui de cima e essa região aqui de baixo. 5 minutos nós estamos cada vez mais afunilando, né? Então, regiões de interesse. É essa máxima aqui mesmo. Região de R$5 lá em cima. Vai que o preço teste lá. Mas lembrando que o preço fechou em região de 61 de retração. A gente pode ter um movimento bem feio amanhã no início. Porque aqui é um movimento que pode travar, ficar nessa região. Porque é bem complicado o movimento fazer isso aqui, ó. Zigue-zague, zigue-zague. É complicado operar isso aqui. Mas vai que, né? Busca essa região de R$5 aqui. Tá complicado. Complicado de operar. Vou deixar essa retração marcada para eu lembrar amanhã que está em região de 61. Em relação ao setup do IFR, tá ok. Voltou para o patamar normal. Sendo que ontem fechou bem esticado. O índice. Uma coisa aqui importante. Média 200 dos 5. Foi rompida de novo para cima. Rompeu para baixo, agora para cima de novo. Que caos. Já o índice aqui, mesma coisa, rompeu a média 200 para cima, agora para baixo. Em relação ao macro do índice, que a gente tem aqui, fica mais fácil de ver pelo Ibov. Eu falei ontem que o movimento estava bem esticado, respeitou a SLT aqui, para mim tá com cara que vai buscar este fundo aqui pelo menos, então poucos pontos aí para chegar nesse fundo. Romper isso aqui e talvez cair até mais, porque tá com cara que antes vai romper este fundo aqui, formar um oco para atrair vendedores e depois topar essa galera aí, igual eu comentei ontem. Então, no gráfico aqui oficial, essa região no índice futuro é isso aqui, ó, que eu já tenho marcado aqui. Essa região continua a mesma. Essa linha que eu tenho marcada aqui, deixa eu ver se eu tiro ela. Posso tirar, não surtiu o efeito como uma resistência. Tem uma LT agora nova passando aqui, tem uma LT nova passando. Acho que ela não vai respeitar. Vamos ver se vai, né? Ou não. Então, marcando aqui uma LTzinha. Mas esses caixotes são extremamente relevantes. Mas vai que o preço suba. É essa linha aqui em cima. O preço aqui nos 5 minutos, média 200, caso volte, tende a ficar esse embaralho todo aqui. Tô esperando por volatilidade amanhã. Espero que dê, fica mais fácil. Tomar cuidado com Keltner. Porque Keltner, o preço não tende a cair com tendência. Já cansei de falar, várias vezes já mostrei, né? Não tende a cair com tendências assim. Pelo contrário, tende a cair meio que empurrando o Keltner pra parede, né? Então fica bem complicado aqui. Não fechou de forma esticada hoje, então está tudo bem em relação a isso. Ontem tinha fechado. Voltou para o patamar normal. Inclusive quebrou até a média 20. Falei também que quando, né, falei ontem, VWAP mensal, quando afasta muito, nós temos amanhã o último dia do pregão, tende a se aproximar da VWAP mensal e ontem se afastou. Aí, tá voltando mais próximo da VWAP mensal. O dólar também, tá? O dólar ontem deu afastamento, sendo que o dólar não tá ficando muito longe da VWAP mensal não, aí ó, retornou. Então é uma coisa bem interessante de analisar esses dois ativos. Acho que era só isso que eu tinha que ressaltar então. O EWZ voltou aí para essa região, tá consolidado. Falso rompimento ontem. Acho que ontem foi muito assim afobado, algumas pessoas falando que agora vai para cima. Acho que estava muito cedo para esse movimento. Trollou de novo e aí quem comprou aqui deve estopar e puxar o movimento um pouco mais para baixo. Então, o VIX, vamos ver aqui, o VIX está em patamar de fundo de novo. Uma LTzinha. Vai que amanhã tem a volatilidade, hein? Volatilidade, pode ser. E fechamento de contrato. Vencimento de contrato de dólar amanhã. Bem complicado. Recomendo já analisar o contrato que vai alterar, tá? Para não ter divergência de gap entre um contrato e outro.